Olá mais uma vez, minha gente. Na aula passada nós terminamos aí uma abordagem sobre os termos empregados na genética, né, os conceitos básicos. E aí hoje a gente vai tentar empregar, né, esses conceitos e termos. Resolver um exercício, uma atividade, compreender o enunciado de uma questão de genética é difícil? Não, não é difícil, é fácil. Uma vez que você tenha fixado esses termos, esses conceitos, né? Fica simples, é muito fácil, é fácil, não é difícil. Quer ver? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, né? Como é que se resolve? O que é necessário fazer e saber para realizar esses cruzamentos na genética, né? Aqui, então, primeiro, é necessário a gente saber qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva. É preciso montar esse genótipo, é preciso montar os pares de genes ou os alelos e fazer esse cruzamento, fazer essa combinação de alelos, né? Essa combinação de letras e analisar, interpretar aquele resultado que eu vou obter, tá? Então, você tem várias maneiras de realizar um cruzamento uma vez que você tenha montado esses dados, né? E aí é muito comum as questões, os enunciados virem bem contextualizados, onde você vai ter que, a partir da leitura, tirar esses dados e colocando ali na lateral e montando, tirando essas informações importantes de dentro do enunciado para você ir montando o seu problema. Então aqui, de uma forma simples, não tem um contexto, não tem um texto, mas é muito simples resolver uma questão. Você pode usar seta, né, montar o genótipo e realizar o cruzamento dessas informações usando flecha, ou você pode usar esse quadrado, né, o diagrama. Então, como a gente está falando de espécie humana, né, de indivíduos masculino, mulher e homem, você no primeiro quadradinho você vai identificar, né, o indivíduo, aqui o indivíduo do sexo masculino e aqui o indivíduo do sexo feminino. Então esse homem, por exemplo, ele vai apresentar lá na leitura que eu fiz das informações, ele vai apresentar esse par de genes, ele vai apresentar esse genótipo para definir um caráter, né? E aí, na minha interpretação, o genótipo dele é esse, azão e azinho, tá? Então, em cada quadradinho, eu vou representar aqui uma letra, eu vou colocar uma letra. Como a gente está basicamente vendo um caráter por vez, analisando uma característica de cada vez, eu vou dividir, né, esse diagrama para obter aqui livre 4 quadrados. Né? Que a gente, praticamente um jogo da velha, né? Quem joga muito sabe, é bem comum fazer essa divisão. Então, lá na minha leitura, eu concluí que o genótipo dessa mulher é esse, né? Ela vai apresentar genótipo homozigoto, as duas letras iguais, mais dominante. E o homem, o genótipo heterozigoto. E aí, como é que eu vou cruzar essas informações? Como é que eu vou unir, né? Então, isso era o genótipo. A gente sabe que ao formar o gameta, esses genes eles se separam. Então, esse homem vai formar
um gameta levando um azão e outro gameta levando o azinho. Lá na mulher que apresentava o par azão-azão, na hora de formar os gametas, esses alelos se dividem, vai um alelo em cada gameta. Então, óvulo azão e óvulo azão. Então, eu vou juntar esses quadradinhos, né? Ao juntar as informações do quadradinho, eu vou montando os possíveis genótipos dos descendentes. Então, se eu juntar esse azão que está em azul com o outro azão, eu vou ter aqui, nessa montagem, o par azão-azão. Se eu unir essa letra, né, juntar esse quadrado com esse outro, a informação que está no quadrado, azão e azão, eu vou ter outro par de alelos iguais, tá? Se eu junto aqui o azinho com o azão, já vou ter azinho e azão. Eu posso até colocar o gene dominante na frente, não tem problema nenhum, fica até melhor de fazer essa leitura. Então, aqui já muda, eu vou ter a união, né, de gameta azão com o gameta azinho, produzindo, então, o resultado. Então, lá no meu resultado eu vou ter esse, ó. Né? Os quadradinhos, eles vão corresponder, esse total de quadrados, olha aqui, ó, azão, 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 azinho, e juntando aqui novamente azão, azinho. Então, esses 4 quadrados aqui correspondem à descendência desse casal. E esses 4 genótipos correspondem a 100% das possibilidades, né? 100%. Então, já que os 4 correspondem a 100% das possibilidades, né? Possibilidade dos descendentes serem azão, azão ou azão, azinho. Então, se corresponde a 100%, cada quadradinho desse vai indicar 25%, né? Se eu divido 100 para cada quadradinho, eu vou ter 25 azão, azão, 25 azão, azão, 25 azão, azinho, 25 azão, azinho. No total, eu vou ter 50% dos indivíduos com o genótipo azão, azão e 50% dos indivíduos com o genótipo azão, azinho. Então, é só juntar essas informações. Eu posso fazer isso no diagrama, nesse diagramazinho, ou posso usar flechinha. Aí, você é que vai ver como que é mais fácil para sua compreensão, tá? Da mesma forma que usando a flechinha, aqui, ó, né, eu vou ter a mesma proporção. Então, voltando aqui, eu vou ter, né, a proporção 2 indivíduos azão, azão para 2 indivíduos azão, azinho. 2 dos 4 são azão, azão, 2 dos 4 são azinho, azinho, né? Esses dois correspondem a 50%. Então, aqui, ó, já no cruzamento com os genótipos, né, diferente, aqui eu tenho um indivíduo com genótipo heterozigoto, aqui homozigoto, mas aqui, ó, ambos são heterozigotos. Então, o resultado já muda. Se eu junto o gameta azão com azão, vai dar azão, azão. Se eu junto o gameta azão com azinho, azão, azinho. Aqui também, azão com azinho, azão, azinho. Mas aqui no final, se eu junto o gameta azinho e azinho, eu vou ter um indivíduo azinho, azinho. Então, a gente já vê que muda a proporção. Aqui eu vou ter proporção genotípica, um indivíduo azão, azão, para 2 indivíduos azão, azinho e um indivíduo azinho, azinho. Fenotipicamente falando, né, eu vou ter 75% de indivíduos com uma característica e 25% com a característica recessiva, né? Nós estamos falando de dominância, então quem tem o azão vai expressar a característica dominante, né? Aqui a gente não vai, eu não vou nem colocar um exemplo, mas vamos considerar aqui como a cor da semente. Então, aqui, ó, se o A maiúsculo define
cor, né, o caráter, desculpa, define o caráter cor amarela, então aqui todos que têm o azão vão ser amarelos. 25, 25, 25, 75% cor amarela e 25% verde. Tá? Então, um quadradinho corresponde a 25% do total de possibilidades. Os 4 quadradinhos correspondem a 100% das possibilidades. E aí, né, dependendo do enunciado, às vezes o enunciado pede a proporção genotípica. Ou quantos indivíduos vão ter cor amarela? Ou quantos indivíduos vão ter cor verde? Então, aqui seria um indivíduo ou 25%. Né? Então, é fácil fazer esses cruzamentos. Não usando, eu posso ter a possibilidade de usar esse diagramazinho, que vai ter um nome, que aqui não vem ao caso, vocês podem olhar e achar uma maneira, inclusive você pode até desenvolver a sua maneira de resolver o problema. Né? Pode ser usado esse diagrama ou pode a gente usar a flechinha, né? Então aqui eu tenho par de genes, o genótipo, azão, azinho, aqui o outro igual, azão, azinho. Esses alelos separam na hora de formar o gameta, né? Então aqui eu tenho um gameta com azão, um gameta com azinho, e juntando azão com azão vai dar azão, azão. Aqui a outra flechinha é verde, azão com o azinho, o indivíduo azão, azinho. Usando, né, aqui esse alelo que vai no gameta, ele que vai para o gameta. O azinho com o azão, então a combinação aqui, azinho com azão, indivíduo azão, azinho. E a última combinação, azinho com azinho, indivíduo azinho, azinho. Então, analisando a proporção, lembrem-se que esses 4 correspondem a 100% das possibilidades. Dividindo, cada um vai ter 25%. Então, fazendo a análise, eu tenho análise genotípica, né? Análise dos pares de genes, eu vou ter um azão para 2 azão para 1 azinho. Se eu souber que esse azão ele define cabelo escuro, né? E o azinho cabelo claro, por exemplo, eu vou ter quem tem azão tem cabelo escuro, 25 com mais 25 mais 25, então eu vou ter 75%, desculpa, dos indivíduos com cabelo escuro e 25% dos indivíduos com cabelo claro, tá? Mas isso vai estar tudo lá no enunciado para você desmembrar, para você analisar, tá? Então, minha gente, é muito simples fazer, né? Eu posso usar o diagrama, eu posso usar a flechinha, mas para isso eu vou ter que pegar as informações, retirando as informações do enunciado, montando os meus dados, aí realizar o cruzamento e aí na sequência ver o resultado, né? Fazer a análise do resultado e ver qual é o questionamento que é feito para você poder responder. Então é muito simples, você pode escolher uma forma que para você é mais fácil, né? Que para você é mais simples de fazer esse exercício. Então, na próxima aula eu vou colocar uma atividade para vocês, né? Vou fazer a análise lá na próxima atividade que eu vou mostrar, lá já vai ter um enunciado. Então, já vai ter lá um contexto, a gente vai analisar, vai fazer a leitura, vai retirar os dados ali para ir montando o nosso problema, fazer o cruzamento e analisar o resultado para ver, né, o que ele propõe e o questionamento que ele faz, para poder dar a resposta, tá bom, minha gente? Eu espero que tenha ficado compreensível a vocês.
nós vamos ter oportunidade, vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas, e aí, né, nós vamos então dar continuidade e inclusive ver possíveis questionamentos que vocês farão, tá? Então, olhem, façam uma leitura do que está aí, raciocinem, pensem sobre o que foi dito, pesquisem, tentem resolver um exercício parecido, busquem, pesquisem, tá? Uma atividade parecida com essa que foi proposta. E aí, na próxima aula, eu vou propor para vocês um exercício, vou mostrar como é que se faz a leitura, a extração desses dados para montar o problema e como resolver, tá? Então, até lá, faça uma boa leitura e até a próxima aula.